cristianismo não consiste em nossa busca disciplinada de Deus, mas na busca incansável de Deus por nós. Durante todo o mês de março, na comunidade Apóstolo Pedro, ouviremos sobre o amor ilimitado de Deus. É um dos legados de Cristo e o ponto principal do Evangelho. Nosso Deus é um Deus amoroso. No domingo de Páscoa, o tema é Amor Eterno. Nosso tema para a noite de hoje é Amor Eterno. E como o próprio vídeo anuncia e todos nós sabemos, exatamente no domingo de Páscoa. Hoje pela manhã, antes de começar o culto, eu recebi uma ligação do pastor Sérgio Schaefer, que alguns conhecem. Ele ligou para desejar uma feliz Páscoa. E a primeira palavra antes do alô e do bom dia dele foi a seguinte: o que parecia o fim era só o começo. Bom dia e feliz Páscoa. Ele me fez lembrar já pela manhã, na sua saudação, de que de fato hoje é um dia muito especial. O dia da Páscoa que nos lembra tudo o que aconteceu com Jesus, seja na sua crucificação, no seu sofrimento, em todos os sentimentos e as circunstâncias que envolviam essa data. Inclusive a morte de Jesus, que era presente para os seus discípulos, que era o momento que a humanidade vivia. Ganha uma mudança total e completa no domingo, quando aquilo que parecia o fim, na verdade, era só o começo. Fiquei pensando nessas palavras e meditando na reflexão que já estava pronta para essa noite, que já estava pronta para essa manhã, desse tema tão importante, amor eterno. Por que trabalhar no culto de Páscoa com o tema amor eterno? Eu lembrei de um filme chamado Gladiador. Alguém aqui já viu o filme Gladiador? Levanta a mão. É um filme do ano de 2000, bastante gente já viu, e tem como personagem principal o Maximus. Eu, na minha juventude, me inspirava muito nele, inclusive na barba. A dele não era tão grande, a minha é maior. Mas eu lembro muito desse filme, foi um filme muito marcante, um filme muito premiado, que o Maximus, ele então foi um grande guerreiro, um guerreiro muito poderoso e muito dedicado em cada uma das suas batalhas, que ele tinha como uma motivação que a vida dele já não valia tanto, porque ele desejava muito reencontrar sua esposa, sua filha que tinha sido morta pelo inimigo no filme. E uma frase que ele usava de motivação para ele e para as pessoas que estavam lá era a seguinte: o que fazemos em vida ecoa por toda a eternidade. O que fazemos em vida ecoa por toda a eternidade. Claro, eu imagino que ele não falava da mesma coisa que eu quero falar para vocês quando ele dizia essa frase. Para ele isso tinha um impacto de considerar que a sua vida impactava totalmente aquilo que eternamente aconteceria. E numa reflexão nós podemos olhar para isso e dizer, é verdade, porque aqui nós temos a possibilidade de definir, de pensar e de esclarecer coisas sobre a nossa eternidade. Mas o meu convite para você nessa noite é que a partir dessa frase, olhe para Jesus. Aquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que foi a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, em um domingo, ecoou para toda a eternidade. E não somente dele, mas na minha e na tua também. A vida de Jesus, as palavras de Jesus, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus ecoam por toda a eternidade. Esse amor ecoa para mim e para você. Esse amor ecoa na história do primeiro ser humano até o último. E ecoará eternamente de dizer, Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer no meu e no teu lugar. E que ele de uma forma incrível se tornou um de nós. E que a sua morte, a sua crucificação, não foi o ponto final. Foi o preparo para vencer o nosso maior inimigo, que é a própria morte. E ele venceu.
Para ajudar na nossa reflexão, eu queria ler um texto da Escritura que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 10 ao 18. Quem tem a Bíblia aí? Convido para abrir. João capítulo 20, do versículo 10 ao 18, conta como ecoou para a eternidade de uma mulher chamada Maria Madalena a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E a partir desse texto também um impulso para a nossa própria vida. João capítulo 20, versículo 10 até o 18. A palavra nos diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntavam: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Então disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Esse texto nos conta um dos relatos das pessoas que foram encontrando Jesus vivo, ressurreto. O encontro dos seus discípulos com Jesus após ter ressuscitado. E nesse encontro específico nós vemos a história de uma mulher chamada Maria Madalena, que era uma mulher que ficou então à entrada do sepulcro com a notícia de que o corpo do seu Senhor não estava ali, e essa mulher ficou em lágrimas, chorando. Depois, na sequência, quando alguém a encontra, diz para ela: por que você está chorando? Por que você chora? A resposta dela foi: levaram embora o meu Senhor. O que era a dor de Maria nesse momento? Aquele Senhor que tinha transformado a vida dela havia morrido. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre Maria Madalena, mas em Lucas capítulo 8, versículo 2, quando está dando a lista daqueles que seguiam, que acompanhavam Jesus, quando vai falar em Lucas capítulo 8, versículo 2, e trazer uma breve biografia sobre Maria Madalena, diz assim: e uma das seguidoras de Jesus era Maria Madalena, aquela da qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Ou seja, Maria encontrou em Jesus a libertação. Maria encontrou em Jesus uma vida diferente. Maria encontrou em Jesus a esperança. Maria encontrou em Jesus o alívio para o seu sofrimento. Maria encontrou em Jesus uma cura para a sua dor. Uma mulher que vivia aprisionada, atormentada, ao se encontrar com Jesus, vê que Jesus a liberta. Se torna óbvio o motivo por que Maria estava chorando. Ora, por que Maria estava chorando? Porque aquele que era tudo para ela estava morto. Nós conhecemos lágrimas de sepultamentos. Nós conhecemos lágrimas de quando perdemos pessoas importantes. A gente chora porque fica um vazio. A gente chora porque dói. A gente chora porque faz parte. Pensar: perdi, não tenho mais, a pessoa que eu tanto amava não está mais aqui. E Maria chorava. Chorava mais, porque ainda como um consolo ela sabia: o meu Senhor está aqui.
E o túmulo, o sepulcro estava aberto. E o corpo não estava ali. Maria não lembrava, não pensava, e nenhum dos seus discípulos estavam em condições de entender que de fato Jesus havia ressuscitado. No coração deles só havia tristeza de dizer: o nosso Senhor, aquele que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida, morreu e ainda roubaram o corpo. E Jesus volta com a mesma pergunta: por que você está chorando? Sério, cara, pensa você na morte de alguém querido, e chega alguém e olha para ti e diz assim: por que tu está chorando? O que você ia dizer? Não, caiu um cisco no meu olho aqui, nada demais. Não tem muito motivo para chorar mesmo, né? Só morreu quem eu amo. Era óbvio o motivo pelo qual Maria estava chorando na visão de Maria. Porque ela se encontrava na mesma situação de todos os discípulos. Aquele que era a esperança, aquele que era a vida, aquele que transformou suas vidas estava morto. Tudo tinha acabado. E os reflexos da morte dele eram as falhas deles, que o abandonaram, que o negaram, que o traíram. Um dos que andava com eles, o tesoureiro da equipe, Judas, acabou entregando Jesus, traindo Jesus de tal maneira que negociou a vida de Jesus por algumas moedas. E quando ele caiu em si, do que ele fez, a dor foi tão grande que ele tirou a própria vida. Era óbvio que os discípulos podiam olhar ao seu redor e dizer: nós temos muitos motivos para chorar, porque o amor que era tudo para nós acabou. O amor que trazia significado cessou. O que dava esperança para seguir em frente não existe mais. Foi crucificado, está morto. Maria vivia a angústia de todo ser humano quando olha numa dimensão material. Os nossos amores têm dias contados. Os nossos amores têm fim. Os nossos amores um dia vão acabar. E nada vai nos satisfazendo. Já foi reflexão nossa aqui sobre aquela música que diz: eu quero um amor maior que eu. Porque de fato em nós existe um desejo ardente por algo que a gente não tem, porque não está na dimensão que nós procuramos. E o corpo de Jesus não estava ali. A vida de Jesus, até então para Maria, não estava ali. O que ela procurava, ela não encontrava mais. O que ela entendia ser o seu maior tesouro, naquele momento, ao seu olhar, não existia mais. Então Maria chora porque ela tinha um bom motivo para chorar. E todos nós concordamos que também estaríamos chorando nessa hora, óbvio. Uma coisa que ela não percebe é que quando nós olhamos para amores finitos, com dias contados, esses amores nunca vão nos satisfazer e nunca vão nos trazer a plenitude do que é o amor. É muito interessante, eu tive acesso, não sei se alguém já viu, algumas vezes nós falamos sobre Billy Graham aqui. E Billy Graham fez uma palestra no TED. O TED é um movimento mundial de palestras, onde eles convidam só pessoas que têm um envolvimento com tecnologia, com descobertas modernas, que eles trazem novidades que na ideia deles têm a capacidade de mudar o mundo. E um dos únicos pastores que teve acesso, se não o único do que eu tenho conhecimento, que teve acesso de poder falar no TED foi Billy Graham. E o TED possibilita que quem fala, quem palestra, tenha 18 minutos para falar tudo que é possível. E é interessante que o tema da fala dele foi o seguinte: 3 coisas que a tecnologia não pode resolver. Ele começou falando sobre o avanço da tecnologia, das melhorias que ela trouxe para a nossa vida, de quantas coisas melhorou na nossa saúde e nos deu, quem sabe, uma longevidade de vida maior por causa disso. Mas ele fala nessa palestra sobre 3 coisas que a tecnologia não resolve. E 3 coisas que nenhum avanço humano resolve, poderíamos dizer assim. A primeira coisa que ele diz é o sofrimento humano. O sofrimento humano não é resolvido pelas mãos de humanos. A sociedade avança na tecnologia, nas descobertas, na maneira de viver, o politicamente correto, ou quem sabe o cuidado com o mais frágil, o cuidado com o mais necessitado, se torna realidade na nossa vida, mas isso não anula ninguém de sofrer. O sofrimento está aí. Uma segunda coisa que ele diz que também não é possível mudar é a maldade humana. Vem tempos, passam tempos, muda a história,
mas o ser humano segue sendo mau. O ser humano segue sendo um ser com capacidades incríveis de fazer o mal para os outros. Nós que temos acesso à informação do mundo inteiro, muitas vezes ainda, quem sabe, ficamos chocados, ou talvez já nos acostumamos tanto com isso, mas a gente percebe a maldade não diminui. A maldade não muda. A tecnologia, os avanços não conseguem deter a maldade humana. E uma terceira coisa que ele diz, que a tecnologia não consegue resolver, é a morte. Nenhum avanço humano, nenhum trabalho em equipe, nenhuma capacidade em nós mesmos é capaz de fazer com que nós tenhamos uma resposta para como vencer a morte, como vencer o sofrimento, como vencer a maldade. Uma humanidade limitada. Uma humanidade que, se fazemos uma analogia, se ainda estivéssemos diante de um Jesus morto, nós iríamos estar chorando porque a nossa esperança acabou. Porque a maldade ia vencer, o sofrimento ia dominar, e a morte seria o fim para todos nós. O interessante é que Maria estava diante de Jesus. E Jesus diz para ela: mulher, não chores, o teu Salvador está vivo. Maria, sou eu. Quando Jesus fala isso para ela, ele diz: tudo aquilo que a humanidade não é capaz de resolver, eu resolvi na cruz. Tudo aquilo que a humanidade não é capaz de alcançar, eu alcancei para ela. Tudo aquilo que vai além da nossa capacidade humana, os céus venceram por nós. Aquilo que poderia ser o fim, aquilo que parecia o fim, na verdade era só o início de uma esperança viva e real para mim e para você. De que podemos olhar para Jesus, de que podemos olhar para a cruz e dizer: o mal não vai vencer, a dor não vai vencer, o sofrimento não vai vencer, a morte não vai vencer, porque Jesus venceu. Que palavra, meus queridos! Que motivação, que esperança, que inauguração de um novo tempo com Deus aconteceu na ressurreição de Jesus. Nós agora somos o povo com a possibilidade de ser o povo mais feliz da face da terra. O apóstolo Paulo dedica o capítulo 15 de Coríntios para explicar sobre a ressurreição. E quando ele fala sobre isso, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós cremos em Cristo apenas para ter um emprego melhor, uma saúde melhor, uma vida melhor, uma tranquilidade melhor, um sorriso mais amplo, que pena que o mundo inteiro pode ter de nós. Somos os mais infelizes de todos. Porém, se a nossa esperança é em Cristo, é sabendo que esse amor é eterno, nós somos os mais felizes de todos. Porque nós encontramos aquilo pelo qual nós fomos criados para encontrar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, depois da longa lista sobre os tempos que nós temos na vida: tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Ele vai dizer: e Deus também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Eu e você fomos criados com anseio por algo que só Deus pode nos oferecer, com uma necessidade que só Deus pode saciar, que é o amor eterno que Ele nos oferece. A maioria de vocês sabe que exatamente há um mês atrás, a minha irmã, ela recebeu uma notícia muito ruim. Eu estava aqui no escritório da igreja, eu toco o telefone, a minha irmã liga. Ela estava fazendo uma série de exames porque ela tinha perdido praticamente a visão do olho direito e tentou colocar lente de contato, não deu certo. Então ela foi fazer uma série de exames que diziam que podia ser esclerose múltipla, que podia ser algum problema neurológico, e quando fez esses exames, então ela descobriu que ela estava com um tumor de 8 centímetros no cérebro. E ela me ligou e disse: eu estou com um tumor no cérebro, vem para cá. Daí eu peguei e fui em direção ao hospital em Blumenau. Quando eu entrei no hospital, eles permitiram que eu entrasse. Ela estava num lugar onde não podia visitas, mas eles permitiram que eu entrasse. Eu pude ficar 2 horas, 3 horas com ela, conversando,
porque ela tinha tomado uma decisão. Ela assinou um papel que no outro dia, de manhã cedo, ela faria uma cirurgia no cérebro para remover esse tumor. Só que ela é enfermeira e ela repetiu algumas vezes: eu sei dos perigos que tem. Pode ser que eu tenha assinado a minha morte, que eu morro amanhã, na mesa de cirurgia. Pode ser que eu nunca mais volte a ter os movimentos. Pode acontecer muitas coisas comigo num simples toque errado nessa cirurgia. Eu confesso para vocês que não foi uma situação fácil, não tem sido fácil. Foi duro, uma notícia que veio assim, arrebentando com tudo, sem dar tempo para se organizar, sem dar tempo para pensar, sem dar tempo para nada, com um papel assinado dizendo a cirurgia amanhã. E diante dessa notícia, o tempo que eu conversava com ela, o tempo que eu estava com ela, lá no fundo eu tinha uma convicção. Eu vejo a minha irmã sexta-feira, ou eu vejo ela na eternidade. Deus tinha me dado uma convicção. O meu encontro com ela é depois da cirurgia, ou vai ser na eternidade. Porque um dia ela entendeu que esse amor eterno era para ela. E assim como, quem sabe, Maria Madalena, que um dia encontrou Jesus, ela sabia de algo que trazia significado. Ela vivia totalmente dedicada para Jesus, só pensava em Jesus? Não, ela vivia como eu e você, com as mesmas angústias, aflições e dúvidas. Mas um dia ela disse sim para esse amor eterno. E isso me dava uma garantia. Eu falo com ela daqui a pouco, ou eu falo com ela na eternidade. Cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso. Ela se recuperou muito bem daquilo que é da parte física. Ela ainda está com bastante confusão mental, mas está recuperando. Mas às vezes quando eu olho para ela, eu lembro dessa frase, que na verdade não foi uma frase que eu pensei sozinho. Mas eu sabia. Pelo que Jesus fez na cruz. Isso não é desespero nenhum para mim. Sabe, meu querido, quando a realidade de Jesus é real para você também, o teu desespero acaba. Não que não tenhamos situações difíceis, não que não tenhamos lágrimas, mas a gente sabe que tudo que acontece com a gente ainda não é o ponto final. O ponto final na história é aquele que Jesus conquistou por nós. E olhando para essa mensagem, olhando para essas palavras, eu te convido a nessa noite perceber o que significa a ressurreição de Jesus. É um tema sempre difícil de tratar. Sempre repetimos os mesmos textos, a mesma ideia, mas quando ele encontrar lugar no meu e no teu coração, ele é o tema mais incrível que nós podemos experimentar, viver, ouvir e tentar assimilar. É de dizer: tudo que era para mim o fim, agora com Jesus se tornou um começo. Tudo que eu poderia dizer que está acabado, em Jesus eu encontro uma nova chance. Tudo aquilo que a minha humanidade não é capaz de fazer, o que Jesus fez na cruz, o que Jesus fez na cruz, se torna a esperança para mim. Aquilo que era finito, Deus tornou eterno. Eu encerro essa mensagem com um texto do pastor John Piper. Pode colocar na tela aí, Andy? John Piper, quando tenta explicar sobre a ressurreição, ele diz que a ressurreição mais ou menos é um recado de Jesus para mim e para você, dizendo assim: eu estou vivo para mostrar a você que eu realmente amei você. Eu amei você livremente. Ninguém me forçou a fazê-lo. E agora eu estou livre para passar a eternidade, amando você com um amor onipotente, de ressurreição, para sempre e sempre. O recado de Jesus para mim e para você nessa noite é: Ele realmente nos amou. É por isso que a sexta-feira foi tão dolorosa. Porque o que prendia Jesus na cruz era o meu e teu pecado. O sangue vertido naquela cruz tinha a ver com a gente. Tinha a ver com a nossa história. Tinha a ver com o nosso erro. Tinha a ver com o castigo que deveria ser nosso. Mas Jesus realmente nos amou. Esse é o maior amor que existe. É o amor maior que nós mesmos. É o amor eterno. O amor de Jesus que realmente nos amou. E que fez isso livremente. Não foi culpa
de Pilatos, não foi culpa dos fariseus, foi uma decisão de Jesus para nos salvar. E mais, essa morte e essa ressurreição fez com que Jesus abrisse a possibilidade de que agora Ele nos ama eternamente. Se entregue para esse amor. Permita nessa noite, nesse finzinho do dia de Páscoa, fazer da ressurreição uma realidade tão incrível e tão transformadora da tua vida, que você ama Jesus e se sente amado por um amor que é eterno.